Na semana passada, nós iniciamos um pouco da história do início da igreja, poderíamos dizer de Jerusalém a Wittenberg, que foi aonde Martinho Lutero rompeu com a igreja tradicional, pregando a teologia bíblica, e por causa disso ele foi excluído da igreja. Iniciou-se o que a história chama de a reforma. É chamado de reforma pela seguinte razão, que o desejo tanto de Lutero quanto Calvino era de melhorar a igreja. Você mesmo não destrói, reforma uma casa que você quer destruir. Então a reforma não tinha por propósito dividir a igreja ou enfraquecer a igreja, mas pelo contrário, fazê-la retornar aos passos bíblicos, conforme que foi prometido a Josué, que ele seria muito bem sucedido se ele não deixasse de cumprir o que estava na lei. Ele seria bem sucedido, e diz: dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, andando retamente, esse era o propósito de Martinho Lutero, mas ele foi excluído da igreja, e aí a Alemanha se rompeu com um império que entendia que o mundo devia submissão ao Papa, e dali, com o rompimento, ele na realidade não rompeu com o Papa. Ele escreve 95 teses, das quais ele acha que a igreja devia ser corrigida para que o Papa promovesse essas reformas, e elas não aconteceram. Então acabaram se tornando reformas que ocorreram à revelia da decisão das cartas, das encíclicas do Vaticano. Mas a igreja aí passou a ser, no norte da Europa, as igrejas deixaram essa submissão ao papado, deixaram o culto aos santos. Então esse movimento foi um movimento que cresceu muito. Conforme eu disse na última aula, a Alemanha acabou influenciando outros países, porém essa influência na França foi conhecido como os huguenotes, o trabalho dos huguenotes. Já haviam vários homens no que é hoje a República Tcheca, por exemplo, e na França, em vários lugares do mundo, na Itália, gente que fez um esforço para que a igreja se movimentasse em direção da Bíblia, e isso faria a igreja católica mudar bastante. Então, o movimento pré-reforma, quando aconteceu a reforma da Alemanha, em vários lugares do mundo, os reis, cansados de ter que dar contas ao Papa, romperam com esse tipo de cristianismo e criaram suas igrejas próprias. Foi isso assim que aconteceu na Inglaterra. Mas antes disso, em Genebra, a cidade de Genebra muda de um vilarejo pequeno numa grande cidade, porque as pessoas do mundo inteiro vêm encontrar João Calvino e para aprender com ele a respeito. Era um homem muito culto, muito conhecedor das Escrituras e versados nas línguas originais. Então João Calvino instruía as pessoas e fazia exposição das Escrituras em Genebra. Quem vinha aprender com Calvino voltava para sua terra para fundar a nova igreja. Foi o que aconteceu com o escocês, que ainda sob o domínio da rainha volta para a Escócia. Esse escocês chamava John Knox, e ele inicia a igreja presbiteriana, que não somente diverge da linha do catolicismo, como uma igreja protestante, mas John Knox também inaugura a democracia, porque na verdade, na monarquia, no reino da rainha da Escócia e outros países, o rei tinha controle e domínio sobre tudo, e aí ele não tinha mais controle sobre a igreja, porque dentro da igreja presbiteriana havia eleição de pastores e presbíteros que iam gerenciar a igreja, não eram mais nomeados pelo rei, e isso deu origem à democracia, que começa dentro da igreja e depois se espalha para todos os departamentos de uma sociedade. Foi assim com a Inglaterra, que nos anos 1600 o parlamento criou
uma comissão, na verdade delegou aos teólogos, melhores teólogos da Inglaterra, tinham ajuda também de alguns escoceses, presbiterianos, mas homens que queriam um governo mais puro. Por isso foram chamados de puritanos na época. Governo mais puro, uma igreja mais pura, um culto mais puro. E daí, por causa desse desejo, foram chamados de puritanos. Então, o parlamento inglês determina que esses homens se reúnam e façam pública aquilo que é a fé dos ingleses. Porque os ingleses, diferentemente dos alemães e dos suíços, diferentemente dos franceses, na Inglaterra se criou uma igreja inglesa, também conhecida como igreja anglicana. E essa igreja, ainda de regime episcopal, precisava criar um corpo de doutrina. E assim os presbiterianos, que eram democráticos, foram lá, ajudaram os puritanos a criar essa expressão de fé que é conhecida como a Confissão de Fé de Westminster. Westminster é uma abadia, e nessa abadia houve uma assembleia de teólogos. Há muitas coisas interessantes, mas só para você fazer a relação, foi nessa abadia que a princesa Diana foi velada antes do seu enterro, e é a parte da coroa inglesa, né? Porque na Inglaterra se criou uma igreja aparentemente católica inglesa e não católica romana. E com essa atitude, essa teologia formada pelos teólogos, melhores teólogos ingleses, que é a Confissão de Fé de Westminster, você pode encontrar facilmente, tanto na internet quanto em livraria evangélica, você é possível de encontrar na nossa casa da editora presbiteriana, porque ela é a expressão de fé até hoje da igreja presbiteriana. Você quer saber o que nós cremos? É simples, basta ler a Confissão de Fé de Westminster. E quando foi criado, eles conseguiram estabelecer um governo, e ali o rei da Inglaterra começou a perder o seu poder total, porque o poder da igreja foi manifesto. Não era o rei que determinava o que o povo ia crer, era na verdade as escrituras, conforme a confissão de fé havia mostrado. Isso começa a quebrar o poder do rei, a tal ponto que hoje a rainha da Inglaterra não tem amplos poderes. Pelo contrário, é o parlamento que governa o país. A rainha da Inglaterra faz algumas nomeações e o poder dela se limita a isso. Ela ainda é a rainha, mas não governa. Isso nasceu da democracia surgida por causa de uma discussão teológica. E como o nosso assunto é teologia, veio se desenvolvendo várias confissões de fé. Então a gente tem um período que é o período das confissões de fé. Westminster, só uma, tem a confissão belga. Nós temos também o catecismo de Heidelberg, que estabelece algumas doutrinas. E vocês têm, então, várias confissões, os cânones de Dort, que são ali, então, várias confissões que expressam a fé protestante, porque esse nome foi dado na Contra-Reforma aos protestantes, né? Então, dali se ganhou esse nome. Por que protestante? Primeiramente, porque eles protestaram contra uma decisão do Concílio Vaticano, que foi a ideia que estabeleceram que os protestantes seriam reconhecidos como igreja, poderiam funcionar, porém não poderiam evangelizar ninguém. É uma das coisas que levaram aos protestantes a protestarem, e por isso ganharam o nome de protestantes. Só que isso pode ser olhado de um modo positivo. Eles não somente protestaram contra a igreja, não é somente negativo da crítica que faz. O protesto também pode ser simplesmente uma declaração, né? E dali os protestantes se espalharam pelo mundo como uma opção de cristianismo, e a opção, uma opção bíblica. Pelo menos esse foi o propósito dos presbiterianos e os batistas, que perseguidos na Inglaterra foram formar os Estados Unidos. É curioso isso, você notar que enquanto para o Brasil vieram os criminosos, as pessoas que Portugal queria expulsar de lá, a pior gente de Portugal,
os Estados Unidos foi formado pela melhor gente da Inglaterra e da Irlanda. Então, os países da Europa em que estavam sendo, os puritanos estavam sendo perseguidos, esses vieram a ser os colonizadores dos Estados Unidos. Então, num dado momento, isso é mais importante, verdadeiramente mais importante do que a Revolução Francesa. O que acontece é que os Estados Unidos naturalmente se estabelecem como um país formado por gente protestante. E dali, claro que existem os católicos e tudo, mas a força dos Estados Unidos eram batistas, presbiterianos em primeiro lugar, batistas e metodistas. Foram os grandes responsáveis para a formação inicial dos Estados Unidos, como colonizadores. Só que eram gente que foi perseguida pelo governo inglês. Então, num dado momento, eles declararam a independência. E houve guerras, claro, porque os soldados ingleses não iam entregar o território na mão dos americanos. Mas houve uma grande guerra entre eles. E essa guerra pela libertação dos Estados Unidos gerou uma nação sem rei. Porque foi perguntado para os americanos, quem será o nosso rei? E eles, com a experiência do governo totalitário da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, disseram, nós não teremos reis porque já temos um rei. O nosso rei é Jesus e ele está vivo. Então, com essa resposta, o protestante americano se recusou a ter um rei. E os países do mundo, depois de milênios governados por reis, perceberam que não precisava nem do rei nem da nobreza para funcionar. E daí nasceu um país, que eram os Estados Unidos da América, em que se respeitaria o direito do cidadão, e o cidadão, de certa forma, foi colocado na posição do rei. Ele governaria através de representantes que ele elegeria. Isso foi uma cópia que os governos estaduais fizeram da Igreja Presbiteriana, que elegia representantes. Então, como você tem pastor e presbíteros, as cidades tinham prefeito e câmara. E no mesmo sistema que funcionava as igrejas, começou a funcionar. E como isso deu certo em um estado dos Estados Unidos, se não me engano, o estado da Pensilvânia, isso passou a ser copiado pelos outros estados, e os Estados Unidos estabeleceu isso. Cada estado tinha uma certa autonomia, porém, o governo seria representativo, como era o governo americano. Passou a ser. E aí influenciou grande parte do mundo, tanto que o Brasil tinha o nome de Estados Unidos do Brasil, inicialmente na sua libertação do Império de Dom Pedro II, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu como presidente, era por um período curto, ainda que ele não tenha terminado o seu período de presidência, mas ele assumiu como presidente militar. Tudo isso copiando a Revolução Francesa. Se qualquer historiador vai te informar isso que eu vou dizer agora, que a Revolução Francesa, que nós consideramos tão importante para o mundo de hoje, ela na realidade foi inspirada na vida dos protestantes americanos, um povo que viveu sem rei e sem nobreza. O cidadão passou a ser o nobre, o cidadão passou a ser o rei. Então os franceses copiaram isso, ainda que não copiaram a fé, mas copiaram o modo de vida dos americanos. Quebraram então os laços e houve a queda da Bastilha, que era uma representação do governo monárquico, e acabou a monarquia na França, e isso influenciou o mundo inteiro, especialmente o Brasil. Mas a grande realidade é que a monarquia ela não surge do movimento de pensadores ou de uma população consciente, democracia. A democracia ela surge da ideia do povo americano, inicialmente dizendo, não precisamos de rei, o nosso rei é Jesus. E aí o próprio povo, que na igreja presbiteriana se entendia que se descobria a vontade de Deus através do voto dos membros, então nos Estados Unidos acontece uma coisa parecida. Se descobre quem Deus quer que governe por 4 anos, 5 anos, seja lá quanto for, através do voto da população. E se fazia debaixo de orações e outras coisas mais
Acabava que era um ato religioso para eles, a eleição. E aí a França não, a França basicamente é um Estado ateu, porque como os Estados Unidos não tinham uma religião oficial, eles se recusaram a ter, eles entendiam, e isso é uma ideia de Calvino, que as igrejas devem apoiar o governo e fiscalizar o governo. E assim também o governo não tem domínio sobre as igrejas, mas deve também fiscalizar e apoiar as igrejas. Essa era a ideia de João Calvino, diferente de Martinho Lutero, que entendia que o rei tem controle sobre a igreja. Então, João Calvino e Lutero se divergiam nisso, mas é desse pensamento de Calvino que a Escócia cria uma igreja democrática e também que isso influencia a Inglaterra e especialmente os Estados Unidos. Bom, mas aí, nesse contexto, nós podemos dizer que a teologia começou a caminhar, porque tinha liberdade para existir, então aí a teologia começa a caminhar. E nós temos, então, se você for classificar, não tem como, você vai classificar uma igreja protestante em 3 classes. Somente é possível nessas 3 classes. Com alguma variação, alguma forma híbrida, mas basicamente são 3 classes, que na ciência da religião se estuda assim: os históricos, pentecostais e neopentecostais. Toda igreja hoje vai ter que se encaixar numa dessas classes. O que é a igreja histórica? É aquela igreja que vem da reforma. E como parte da reforma, como aqueles que influenciaram a história para que o protestantismo tivesse essa liberdade, foi criada há uma teologia baseada nas confissões de fé, que se baseiam na Bíblia, para poder estabelecer os seus pensamentos. Nesse meio tempo, mais precisamente 1904, então há 100 anos atrás, se experimentou um tipo novo de cristianismo, que eu não vou tentar resumir aqui, que é o cristianismo pentecostal. Por que esse nome pentecostal? Porque surgiu um grupo que acreditava que o Espírito Santo desceria sobre a igreja em todo o culto, como aconteceu. O protestante tradicional entendia que aconteceu um ato no Pentecostes, que o Espírito Santo desceu. Ponto. E de lá para cá a igreja vem desenvolvendo por todo o mundo, não há uma necessidade de haver uma segunda experiência do cristão, ou terceira ou quarta experiência do cristão dentro do cristianismo. Ele se converteu, ele está salvo, e não somente salvo, agora ele é servo de Deus e ele vai viver para o Senhor. É isso que as igrejas sempre ensinaram. E houve uma ruptura, houve um momento em que a igreja rompeu com esse pensamento. Não se seguia somente a Bíblia, se seguia também as profecias. Isso é uma característica pentecostal. Como que nós podemos entender o pentecostal? Como eu disse, houve um movimento em 1904 até 1906 que deu origem à teologia pentecostal, que acredita que há uma experiência de conversão, basicamente é isso, e uma descida do Espírito Santo sobre o convertido, que há um período em que o convertido deve buscar o Espírito Santo e ele receber. Você vai ver que algumas igrejas estão enfatizando isso hoje. Então, isso é uma doutrina pentecostal. E como é que você evidenciava o batismo com esse Espírito Santo, que eles diziam que é a segunda experiência? Você era batizado nas águas e tinha um batismo com o Espírito Santo. Isso é que a igreja pentecostal ensina. Através de falar em línguas. Segundo eles, uma língua de anjos, não era língua humana. Procuraram alguma justificativa para poder encaixar essa experiência. E aí, essa experiência emocional de falar em línguas é o sinal de que o Espírito Santo desceu. Isso é o que é o pentecostal, não nós históricos. Isso é o pentecostal. E isso proliferou pelo mundo. Nasceram várias igrejas. No Brasil, nasceu a Igreja Assembleia de Deus, que é uma das maiores denominações protestantes do mundo. É a maior do Brasil. No último recenseamento tinha 12 milhões, no universo de 42 milhões, 12 milhões de brasileiros eram assembleanos, de uma das suas divisões, qualquer que seja.
de Madureira, que eles têm algumas divisões lá internamente, algumas convenções. Houve essa divisão e então nasceu um movimento pentecostal, que ele é diferente do histórico. O histórico, ele é aquele que lê as Escrituras e pela sua inteligência que Deus deu ao homem, ele vai entendendo as coisas de Deus e vai mudando a partir desse entendimento. O entendimento pentecostal não é esse, é que quem trabalha na razão humana está sendo carnal. Você tem que trabalhar dentro das emoções humanas. Então, que aquele sentimento que vinha de fazer coisas e tal, vinha do Espírito Santo. Então, eles são uma igreja muito mais emocional e do que propriamente dito lógicas. Não há lógica. Há, na verdade, um movimento de Deus, segundo eles dizem, e eles se espalharam grandemente pelo mundo. Eles têm suas raízes no movimento pietista, no movimento dos irmãos, que eram a gente que caminhava bastante para esse lado assim do que eu sinto e não propriamente daquilo que eu vejo e penso. Então o pentecostal diverge assim. O histórico só crê nas Escrituras e o pentecostal crê nas Escrituras, por isso é evangélico também, mas aceita revelações extras que as pessoas têm, muitas vezes intuitivas. Então, exatamente dessa fase é que nasce o neopentecostal. Enquanto que o pentecostal enfatizava o falar em línguas como evidência de que você passou por uma segunda experiência, o neopentecostal enfatiza os dons. Então, que tudo ainda permanece o mesmo como no tempo dos apóstolos e que a igreja tem a missão de curar pessoas e enriquecer pessoas. Então, isso já vem da década de 70, inicialmente. Eu já tinha ouvido alguma coisa, que no Brasil já tinha a Casa da Bênção e tal, que era o prenúncio do neopentecostalismo. E aí começam a pipocar igrejas no Brasil inteiro, gente que sai da Assembleia e que sai de igrejas pentecostais e são os neopentecostais, que acreditam, a ênfase não está mais nas línguas, mas o neopentecostal acredita simplesmente nisso, que eles são enviados de Deus para curar pessoas e para promover, para que as pessoas ganhem prosperidade. Então, o neopentecostal baseia-se inicialmente em prosperidade e saúde. Então, esse é um movimento que toma parte do mundo e que cria várias igrejas hoje, e as igrejas que você vê hoje, boa parte delas se classifica como neopentecostal, uma parte delas como pentecostal, e outros são os históricos, que não acreditam que o batismo do Espírito Santo é uma experiência antes da conversão. O Espírito Santo te regenera para você poder entender aquilo que Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Os históricos entendem que tem que nascer de novo para o homem se converter. Então, que o Espírito Santo regenera primeiro e depois. Você pode sim ser cheio do Espírito, mas isso não tem a ver com o batismo. Isso já é uma ideia do movimento pentecostal, que no fundo, me desculpem aqui se alguém vai ficar ofendido com o que eu vou dizer, mas é a minha avaliação, o pentecostal nasce de um movimento intuitivo, emocional, e depois vai para a Bíblia buscar justificativas para aquilo que aconteceu. Ou seja, se o que nós fazemos veio de Deus, então tem respaldo na Bíblia. E aí vão buscar essas justificações ou justificativas para a sua forma de fazer. Uma coisa que é bem característica é que os históricos, o princípio do seu culto é o seguinte: eu quero falar a Deus através dos hinos e ouvir a Deus através das Escrituras. Era simplesmente isso, as instruções de Deus. E o pentecostal, ele já diverge bastante disso. O movimento pentecostal nasceu de um culto em que as pessoas diziam: nós não vamos embora enquanto não tocarmos em Deus. Então eles precisavam tocar em Deus, mesmo que não tivessem tocado, mas se eles se sentissem que haviam tocado, eles só encerravam, e daí por isso os cultos são mais longos. O culto protestante histórico, ele é de uma forma, e o culto... Aí você pensar, bom, então a Igreja Católica está fora de tudo isso. Nem tanto. A Igreja Católica, perdendo muitos membros, cria um movimento pentecostal interno nela e neopentecostal também, especialmente neopentecostal, que é conhecido como o movimento carismático, que tanto estuda as Escrituras, ou pelo menos
usa as Escrituras e no seu bojo interno tem essa busca pentecostal, seus encontros e tal. Então há uma ala pentecostal dentro do catolicismo, tá? Bom, mas isso aí é uma forma de você ver a teologia. Então você tem igrejas históricas que estão representados pelos batistas, presbiterianos, metodistas, esses são os históricos. Você tem os pentecostais, que a partir do século XX tomam conta e têm um pensamento diferente e que são representados hoje por Assembleia de Deus e várias outras denominações. E você tem os neopentecostais, que dentro desses você tem o Universal do Reino de Deus, tem tantos outros que podem ser apontados, a grande maioria das denominações. A maioria de protestantes são pentecostais. A maioria de igrejas, denominações, divididas em denominações, são neopentecostais, em que o pastor tem muito mais liberdade para ensinar o que ele quer. Bom, com esse pensamento, só para a gente poder encerrar, eu queria que você pensasse também nas formas de governo. Então, havia uma monarquia, e a monarquia influenciou a Igreja Católica, um governo ditatorial que você tem na monarquia, um governo central, e que tudo é nomeado, tudo está no controle do Estado. Na verdade, o rei nomeava os seus nobres eram donos das terras e todo mundo tinha que ter submissão aos condes, duques, barões, marqueses, que eram a nobreza, todos debaixo do rei. O sistema episcopal, que é o sistema que a igreja inglesa adotou, que é dos anglicanos, ele é basicamente isso. Tem um rei em cima, chamado por Deus, uma família privilegiada, e aí os outros vão se adequando. Percebam se não é isso que acontecia. Por exemplo, o nosso imperador era o Dom Pedro II, porque ele era filho do Dom Pedro I. Então, assim, a monarquia ela vai transmitindo hierarquicamente, ela não segue, se pensa que aquela família foi eleita. Assim também, na forma de governo, o governo episcopal, que você vai ver exemplificado na Igreja Católica Romana, você vai ver exemplificado na Assembleia de Deus, e você tem um exemplo disso também na Universal, na Igreja Mundial, todas eles seguem um sistema episcopal. E eu vou tentar ser bem breve nisso, mas observe bem, qual que é a ideia? Que Deus chamou alguém para ser o chefe da igreja, como se fosse um apóstolo nos tempos modernos. No caso da Igreja Católica é o Papa. No caso das igrejas pentecostais e neopentecostais são o pastor presidente e, nas igrejas neopentecostais, aquele que teve uma visão e que começou a denominação. Então, baseado numa visão que não é sua, é dele, mas você acredita que ele seja um profeta, ele funda a igreja dele, composta por bispos e pastores que ele governa. Então, qual que é a característica? Se você chega numa igreja e pergunta, o seu pastor foi eleito para quantos anos? Ele vai dizer, não, nosso pastor não passa por eleição. Essa é uma igreja monárquica, é uma igreja episcopal, que é grande parte da denominação que nós temos. Se o pastor, você nunca ouviu falar de um padre que foi eleito pelo seu povo para ficar aqui naquela paróquia, ou um bispo que foi eleito para ficar na diocese, você não encontra isso. Por quê? É uma igreja que não tem eleição, ela não é democrática, ela é de cima para baixo. Assim também, todas as denominações neopentecostais praticamente são assim. Alguns históricos são democráticos, que eu posso citar aqui, os batistas e os presbiterianos. O batista tem uma forma de democracia que, dizem eles, é a mais pura, é aquela que o povo vota tudo. E o presbiteriano, ele tem uma democracia representativa. As pessoas elegem seus representantes e esses representantes é que governam a igreja. Para a igreja não ter que reunir quando cai o banheiro, cai o teto de algum lugar, nós vamos precisar reunir a assembleia para decidir o que fazer. Não, nós temos os representantes. Isso é
a forma de democracia representativa. E, para encerrar, para você presbiteriano, não pense que o presbiterianismo está reconhecendo o direito do cidadão e do membro de escolher os seus líderes. O presbiteriano entende que o direito de escolher os líderes é de Deus. Nossos direitos foram todos perdidos no Éden. Então, nós não temos direitos. Nós temos, na verdade, concessões que Deus faz. E Deus tirou essa escolha da liderança, da mão da própria liderança, e passou para o povo. Então, o que o presbiteriano entende? O pastor está vencendo o mandato. Vamos saber se ele continua ou se vamos por outro. Como que a gente vai saber isso? O que Deus quer? A gente põe em votação. E aquilo que a Assembleia votar, acabou. Não é consulta. Consulta é ilegal na igreja presbiteriana. É uma eleição. O presbítero encerra o mandato. Deve continuar ou não? Quem vai decidir é a Assembleia da igreja. Vai entender o que Deus está falando no coração de cada um, cada membro, e cada membro vota. Certo? Então, esse é o sistema democrático. Não é um sistema que estabelece um direito de escolher, mas estabelece uma norma. Quem escolhe é Deus e eu voto. Se o brasileiro pensasse assim, nossas eleições possivelmente teriam sido bem melhores. A gente não teria posto um punhado de falso cristão e ateu no poder, para depois a gente se arrepender, porque era tudo só discurso para ser eleito. Né? Então, é uma lição para a gente aprender da história. Não é o cidadão que tem o direito de escolher segundo o seu gosto. O cidadão tem que entender que tem um Deus sobre ele, que o dono do Brasil é Jesus. Então eu tenho que perguntar para Jesus em quem o Senhor quer que eu vote. Isso, tanto para a igreja quanto para a política, deve ser o fator fundamental. Fulano de tal tem um discurso afinado com aquilo que são os valores de Jesus, então eu voto nele. Fulano de tal tem um discurso que diverge, que tem um pensamento que baseado lá naqueles ateus secularistas, franceses, alemães, russos, que a sociedade funciona por si só. Ou Deus está ausente, ou então Deus não existe. Esse pensamento europeu gerou toda sorte de males que eles têm passado. Então, muito em breve, vamos encontrar com o Senhor Jesus, que você possa olhar firmemente e receber dele aquela palavra: bem-estar, servo bom e fiel. Então, somos servos. Servos não têm direito. Servos têm deveres. E um dever que eu tenho é de eleger alguém que Jesus queira. Isso é a lição que a democracia veio ensinar e que, infelizmente, foi distorcida. O brasileiro, infelizmente, entende que ele tem o direito de pôr quem ele bem entende. Esse pensamento vai gerar outras distorções. E gente maldosa, gente mentirosa, mas muito convincente, verdadeiros atores, vão falar ao público, mobilizar a população e fazer o que eles querem. Para você se prevenir, peça a orientação de Deus. Muitas vezes Deus vai te orientar a votar em alguém que você nem estava pensando. Tá? Mas basicamente é isso, não um direito, sim um dever. Vamos orar a Deus para podermos encerrar?